Como as paisagens mudam. Autoras Maria Anaíse de Oliveira Peixoto, Kleber Marques de Castro, Vânia Nunes Morgado. Ilustrador Henrique Viviane. Esse livro é da coleção Cientista Alfa e Beto, de Geografia do 4º ano. Todo ano, João esperava ansioso pela excursão da escola. Todo ano, os alunos iam a uma cidade que fica a umas 3 horas de onde moram. É uma cidade diferente, uma cidade com menos jeito de cidade, menos gente, poucos carros, poucas ruas. Uma cidade com mais animais, uma cidade com rio para nadar e montanha para fazer muitas trilhas. E todo ano, João adorava esse contato com a natureza. Por isso, ele marcava todo ano o mês da viagem com um X bem grande no calendário de papel que fica em cima da geladeira. Desde o mês anterior, João já ficava feliz. Quando via que a data se aproximava, já começava até a sentir o cheiro de terra, ouvir o canto dos passarinhos e o mugido dos bois. Sentir aquele... Este ano seria a 4ª vez que João faria o passeio. É hoje, comemorou o menino, ao acordar bem cedo. A mochila já estava separada desde o dia anterior. Camisa, bermuda, sunga, tudo preparado para os 3 dias que passaria lá com os amigos da escola. Calma, menino, ainda falta o café, disse a mãe, Nice, ao ver o filho já em pé, prontinho na frente da porta. Não posso perder a excursão, mãe, respondeu João. Eu levo você de carro para a escola, João. Come direito, falou Nice para acalmar o menino. No caminho, João falava sem parar. Mãe, sabe que lá eu vou comer fruta do pé, ovo da galinha do quintal, pão feito no sítio? Será que vai ter sol? E se a água do rio estiver muito gelada? Calma, João. O menino foi um dos primeiros a chegar à escola. Oi, Cristina, cumprimentou João. Vamos sentar juntos? Cristina era a melhor amiga de João na escola. Assim como ele, ela adorava a natureza. Eles sempre trocavam endereços de viagens na internet com imagens de paisagens bonitas. Outro dia, Cristina mostrou a João um vídeo sobre o Monte Everest. É a montanha mais alta do mundo, mede mais de 8.000 metros de altura. Ela fica em um país chamado Nepal, na Ásia, um continente bem longe do Brasil. Cristina mostrou o vídeo depois de uma aula. Os dois tinham acabado de aprender que lugares como o Monte Everest são lugares quase sem habitantes, são lugares onde quase não houve mudança. João e Cristina aprenderam também que essas paisagens são bem diferentes das paisagens das grandes cidades do mundo. Cidades com grandes edifícios, avenidas movimentadas, ruas asfaltadas, viadutos. As paisagens das cidades foram modificadas pela ação do ser humano, ou seja, pela ação antrópica. Os 2 amigos não paravam de conversar sobre o passeio e sobre as novas descobertas que tinham feito na internet. Tchau, né, João? Não vai nem se despedir direito da sua mãe? Reclamou Nice, interrompendo a conversa. João deu um beijo na mãe e subiu no ônibus. Cristina também subiu. Eram uns 20 alunos. Eles estavam com o coordenador da escola e um guia chamado Paulo. Paulo era geógrafo e guia do Museu de Ciências e da Terra da cidade. Nos fins de semana, ele acompanhava escolas em excursões. Paulo sabia tudo sobre as mais diferentes paisagens do planeta. Bom dia, turma! Animados? Perguntou o guia. Sim! Responderam todos em coro. Os alunos conversavam, riam e às vezes cantavam no ônibus. Quando estava quase chegando, Paulo falou. Atenção, turma! Já estamos perto. Olhem quantas árvores! Sintam o ar puro! João não via a hora de mergulhar na cachoeira. A programação da excursão era intensa. Os alunos, assim que chegaram, deixaram as mochilas e trocaram de roupa. Havia um lanche servido no jardim. Paulo já os aguardava. Muito bem, turma. Tivemos sorte, o dia está lindo. Vamos agora andar por uma trilha que leva ao rio. Observem o que há em volta, as pedras, as folhas. Vamos conversar sobre o que vemos ao longo do dia. Olha, João, uma borboleta, apontou Cristina. João observava tudo no caminho. Achou as folhas mais secas do que no ano passado. Deve ter chovido menos esse ano, pensou.
Também tinha menos água no rio, dava para ver algumas pedras que estavam cobertas pela água no ano passado. João tirou o celular do bolso e começou a tirar fotos. Uma paisagem nunca é igual todas as vezes que olhamos para ela, disse Paulo. Podemos tirar várias fotos e captar as imagens por um instante, mas a verdade é que as paisagens estão sempre em transformação. Mas o rio é o mesmo, não é? Brincou Pedro, outro aluno do grupo. Sim e não, respondeu Paulo. É o mesmo rio, mas não igual ao que vimos no ano passado. As paisagens estão sempre mudando. Paulo explicou que podem ocorrer pequenas mudanças ou grandes mudanças. Por exemplo, a cobertura de neve no topo do Monte Everest pode mudar se fizer mais calor. A vegetação de uma floresta pode ficar mais seca se não chover. A turma olhou com cara de preocupação. Ninguém queria que aquele pequeno paraíso da excursão da escola mudasse. Paulo mudou de assunto. Quem quer tomar banho de rio? A água estava fria, como João desconfiava. Depois do mergulho, ele e outros amigos se deitaram em uma pedra para se secar ao sol. Parecem lagartos tomando sol, brincou Cristina. Paulo se aproximou e riu. Muito bem, turma, vamos aproveitar que estão todos como lagartos para observar, propôs o guia. Onde está a natureza nessa paisagem? Essa pedra aqui faz parte da natureza. E ela serve como uma boa cama, brincou Pedro. Certo, as pedras fazem parte do relevo dessa paisagem. Alguém sabe o que é relevo? Perguntou Paulo. Os lagartos, quer dizer, os alunos, relevos são as diferentes formas da superfície da Terra, explicou Paulo. Olhem em volta. Que formas vocês observam? Temos montanhas. Aquela montanha ali parece um vulcão, apontou João. A montanha que forma o vulcão é um tipo de relevo, João. Ela nasce de movimentos que ocorrem dentro do planeta Terra, assim como os outros tipos de montanhas, disse Paulo. Outras formas de relevo surgem do movimento das águas dos rios e dos oceanos, dos ventos, das coberturas de gelo. Mas como as águas, o vento e o gelo conseguem formar o relevo? Perguntou Cristina. Eles transformam a superfície terrestre naturalmente, com seu movimento que não para nunca, explicou Paulo. Por isso são chamados de agentes que modelam o relevo. Mas como isso acontece? Insistiu a menina. Vou dar um exemplo. Vocês já viram alguma foto de uns montes enormes de areia? São dunas. Elas são muito famosas lá no Nordeste. Elas se formam porque o vento carrega a areia de um lado para o outro. No ano seguinte, as dunas nunca serão iguais e nunca estarão no mesmo lugar. Essas árvores aqui também mudaram, eu acho. Ahá! A vegetação é mais um elemento dessa paisagem, João. As árvores, os arbustos e cada uma dessas folhas estão ligados às condições do clima, ao relevo, ao solo e à água que existem na região. Nesse caso, estamos falando da falta de água, explicou Paulo. O guia explicou que a vegetação é essencial para o equilíbrio da natureza. As plantas produzem energia para se manterem vivas e liberam oxigênio. O oxigênio é essencial para a maioria dos seres vivos. Querem ver uma boa comparação? Imaginem a natureza como um grupo de música, propôs Paulo. Um grupo com instrumentos e tudo? Estranhou João. Isso, vamos dizer que cada elemento da natureza é um músico. Então, em uma banda, cada músico faz sua parte, certo? Juntos, cada um com seu instrumento, eles tocam uma música completa. Na natureza é assim também. Cada elemento tem um papel individual e importante para o resultado do grupo. A cabeça de João estava ficando quente. Não com as explicações, mas com o sol cada vez mais forte. Então ele resolveu dar outro mergulho. Paulo só observou. Antes que alguém percebesse seu medo, Paulo resolveu falar sobre outros integrantes da banda da natureza. Já perceberam que os rios, os lagos e os mares têm várias utilidades? Estão ligados à pesca, ao lazer, ao turismo e também à navegação de barcos e navios. A água doce ainda abastece muitas casas, além de indústrias e plantações.
No caminho, os alunos viram como a cidade cresceu ao longo do rio. João pensou que ter tanta gente perto usando a água poderia ser ruim para o rio, mas preferiu comentar depois. Que calor, comentou Paulo. Ele continuou. O clima é outro elemento da transformação da paisagem. Ele influencia a vegetação, o tipo de solo, as formas de relevo e os chamados corpos hídricos, que são os rios, lagos e mares. O guia explicou que a quantidade e a variação de chuva ao longo do ano determinam quanta água vai estar disponível em um lugar. Assim como as chuvas mudam, a temperatura também muda. E quanto menos chuva cai em lugares quentes, maior é a sensação de calor. Essas folhas estão mais... Pois é, muitas vezes a paisagem nos indica o tipo de clima de uma região, concordou Paulo. Algumas partes do Nordeste têm árvores bem secas e o chão rachado. Falta chuva e o clima é bem seco por lá. O sol estava ficando mais forte. Paulo sugeriu que eles voltassem ao sítio para descansar um pouco. Mas o guia escolheu outro caminho para a volta, que passava pelo outro lado do rio. Depois de uns 15 minutos de caminhada, que surpresa! Havia lixo no chão e poucas árvores parecidas com as que tinham visto na trilha da ida até o rio. No lugar dessas árvores havia muitas bananeiras. Ao lado das bananeiras havia algumas casas. O mato em volta estava cortado baixinho. Caramba, quase não reconheci esse lado da trilha, assustou-se Paulo. Mas o que aconteceu? Por que ficou assim? Perguntou João. Houve aqui uma grande transformação, respondeu Paulo. O que vocês acham que aconteceu aqui? Eu acho que as pessoas plantaram bananeiras. Sim, o ser humano modifica a paisagem quando começa a morar em algum lugar, explicou Paulo. Existe até um nome para isso, processo antrópico. Esse nome difícil representa as mudanças que o ser humano faz no meio ambiente ao longo da história. Tirar as árvores que nascem em um lugar para plantar outras, como essas bananeiras, por exemplo, é uma ação que existe já há muito tempo. Paulo contou que antes o ser humano era nômade, quer dizer que vivia trocando de lugar e se alimentando das plantas e dos animais que encontrava no caminho. Quando começou a plantar, o ser humano parou de trocar de lugar. Deixou de ser nômade porque passou a ter a comida bem ao seu lado. Por causa disso, a paisagem mudou. E mudou ainda mais quando o ser humano começou a trocar os alimentos que sobravam das plantações por outras coisas. E depois quando passou a vender essa sobra. Muita gente começou a viver reunida no mesmo lugar. Foi quando surgiram as paisagens urbanas, ou seja, quando surgiram as cidades. E hoje as cidades estão espalhadas pelo mundo todo. Mas precisava cortar as árvores? Lamentou Cristina. Como eles iam construir as casas, as estradas? Vocês lembram que comentei como o vento ou as águas podem transformar naturalmente uma paisagem? Pois existem também as transformações causadas pelo ser humano, explicou Paulo. Ele tira elementos da natureza para se alimentar, tira elementos da natureza para usar na indústria ou para outras atividades. Paulo explicou que quando o ser humano modifica a natureza de forma muito rápida, os efeitos podem ser terríveis. Quando a ação do homem muda rapidamente a paisagem, várias outras coisas também podem mudar. Pode mudar o comportamento dos rios, pode mudar o comportamento das chuvas, pode mudar o comportamento das marés, pode mudar o comportamento da temperatura. Essas mudanças podem acontecer em muitos lugares do planeta. Outro dia vi um vídeo de um urso polar muito triste, porque já não tinha quase gelo onde ele morava, estava tudo derretendo, lembrou Cristina. Os alunos ficaram preocupados, não só pelo urso da Cristina, pensavam no que Paulo contava. Será que haveria excursão no próximo ano? Ainda haveria árvores? Ainda seria possível nadar no rio? Paulo tentou acalmar as crianças. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para conversarmos sobre como o ser humano transforma a natureza. O grupo então desceu um pouco mais a trilha para buscar uma sombra. Com a falta de árvores naquela parte da trilha, o terreno estava escorregando. Parece que queimaram algumas árvores para abrir esse espaço, disse Paulo. O desmatamento é uma ação humana que traz mudanças muito ruins para o funcionamento da natureza.
Quando tiram as matas e as árvores, o solo perde aquela cobertura verdinha, fica seco, seco. Paulo explicou que, quando chove, esse solo sofre muito mais. É que não tem mais raiz de árvore nem plantas para absorver a água e protegê-lo quando uma grande quantidade de água passa sobre ele. Por isso a gente está escorregando, concluiu João. Isso mesmo, tirar as matas dos lugares onde elas nasceram traz consequências, João. Por exemplo, se cortarmos as árvores das encostas de morros, podem acontecer deslizamentos de terra e outros problemas devido às mudanças na forma como os solos absorvem a água das chuvas. Isso pode acelerar grandes movimentações de terra, pedras e vários outros tipos de resíduos, como pedaços de construções e o lixo que produzimos, que são arrastados pelas águas da chuva, contou Paulo. Pedro lembrou que viu na televisão o caso de uma família que morava em uma encosta. Em um final de ano, choveu tanto que os deslizamentos quase levaram a casa. Sorte que eles não estavam. Paulo falou sobre outra grave consequência do desmatamento, que acontece quando tiram as matas das margens dos rios. Quando chove bastante e as águas dos rios aumentam e ficam mais fortes e rápidas, essas margens sofrem por estarem desprotegidas. Areia, terra e pedras das margens acabam caindo e se acumulando no fundo do rio. Já pensaram no estrago? Paulo então pediu para as crianças pensarem em um baralho de cartas e em um castelo com as cartas empilhadas umas em cima das outras. Quando tiramos uma carta da base do castelo, todas as outras caem. O mesmo acontece quando se altera algum elemento da natureza. Outros são afetados também, comparou Paulo. O guia explicou que com o desmatamento, os solos ficam com poucos nutrientes e as reservas de água que existem embaixo da terra diminuem. As nascentes dos rios também podem secar e pode faltar água nas cidades e nos campos que se abastecem deles. Paulo contou que até a quantidade de chuvas pode mudar, afinal as árvores liberam vapor de água para a atmosfera. O vapor forma as nuvens e depois volta para o solo em forma de chuva. A essa hora, o grupo já estava no fim da trilha e chegou a uma parte da cidade. Eles estavam perto de uma associação de catadores e recicladores de lixo. São pessoas que juntam produtos descartados, como papéis, plásticos, metais e vidros. Eles separam esses produtos para fabricar produtos novos a partir do que foi jogado fora. Paulo reconheceu um homem na porta. Tomás era amigo de infância de Paulo. Hoje trabalhava como gerente da Associação dos Recicladores de Lixo. Paulo, quanto tempo! Cumprimentou Tomás. É verdade, Tomás. Viemos para uma excursão, mas ficamos impressionados com a mudança da paisagem por aqui, respondeu Paulo. Sim, a cidade está crescendo. Por que não entram na associação? Vamos conhecer. O que acham, turma? Propôs Paulo. As crianças acompanharam os dois, curiosas. Dentro da associação havia vários galões de tamanhos diferentes. Uns eram para plásticos, outros para vidros, latinhas, papel. O lixo é algo que contamina bastante o solo, apontou Paulo. Os produtos químicos usados nas plantações, chamados de agrotóxicos, também. Eles podem contaminar o solo e a água. Tomás disse que a população produzia muito lixo, quilos e quilos por semana de embalagens plásticas, garrafas, e todo esse lixo precisava ir para algum lugar. Nem todos separavam o que poderia ser reciclado. A cidade tinha um aterro sanitário perto da estrada, uma espécie de lixão. Lixão é um lugar que fica próximo a uma cidade e onde se deposita o lixo produzido pelos moradores. Um caminhão costuma recolher o lixo das casas e levar para o lixão. Está longe de ser o modelo ideal. O lixo fica a céu aberto, acumulando mau cheiro e atraindo animais, fora os riscos para a saúde da população. A ideia de Tomás e os outros funcionários da associação era que, separando melhor o lixo para reciclar, cada vez menos lixo fosse para o lixão. O trabalho realizado aqui na associação tenta ajudar a diminuir o lixo que vai para o lixão. Separamos o que pode ser reciclado, como papel, plástico e vidro, do que é lixo orgânico, disse Tomás. Vocês já perceberam que o lixo orgânico, como restos de alimentos, solta um líquido? Esse líquido se chama chorume.
É matéria orgânica em decomposição e pode contaminar a água, o solo. O esgoto também pode contaminar a água e o solo, não é? Perguntou João. Sim, por isso é preciso cuidar do esgoto antes de jogá-lo no ambiente, respondeu Tomás. Paulo então explicou que o esgoto deve passar por estações de tratamento de esgoto antes de ser jogado no ambiente. Em alguns lugares, o esgoto é jogado em buracos no solo. Esses buracos são chamados de fossas negras. As fossas negras contaminam o solo e as reservas de água que existem embaixo da terra. Em outros lugares, o esgoto é jogado direto nos rios e também contamina a água e o solo. O grupo estava ouvindo tudo com muita atenção, mas estava ficando tarde. Precisavam. O caminho para o sítio passava por uma estradinha de terra, com árvores dos dois lados. O que são essas manchas nas árvores, Paulo? Perguntou Cristina. Elas estão doentes? Paulo olhou com atenção. Ah, essas manchas são fungos, Cristina. Eles só crescem nas árvores em regiões onde o ar é muito puro. Esses fungos são chamados líquens e também crescem no Monte Everest. Eles são como indicadores de ar puro. Infelizmente, eles quase não são encontrados nas cidades grandes, porque lá o ar é mais poluído e nessa condição esses fungos não conseguem sobreviver. Então eles gostam de ar puro igual a gente, disse João. Minha mãe diz que eu tenho alergia e fico com o nariz entupido porque o ar da nossa cidade é poluído. Pode ser, João. A contaminação do ar causa várias doenças respiratórias, como a asma, bronquite, alergias, concordou Paulo. A fumaça dos carros e das indústrias polui o ar. O grupo chegou ao sítio cansado da caminhada. Paulo reuniu os alunos. Percebi que ficaram preocupados com o que falamos sobre a transformação da natureza. Mas algumas mudanças são necessárias. Por exemplo, para estarmos aqui, nesse sítio, a paisagem foi alterada. Para termos a energia que carrega o celular e que acende as luzes nas casas, também foi preciso alterar a paisagem, disse Paulo. Ele continuou. As paisagens estão sempre mudando. A natureza está sempre se transformando. Nossas ações também transformam a natureza. O desafio é manter um equilíbrio para que os elementos da paisagem. Faltava pouco para o pôr do sol. O sítio tinha uma varanda grande. Paulo sugeriu que todos assistissem dali ao sol se esconder atrás de uma pedra. João sentou do lado de Cristina, que estava pensativa. João, será que o ano que vem aqui vai estar muito diferente? Não sei, pode ser. Vamos combinar de voltar aqui para